Quais países liderarão o mundo em 2040 não são os que você pensa. Vou analisar as principais potências geopolíticas, demografia, forças militares, economia e geografia para identificar quem pode influenciar outras entidades geopolíticas. Alguns dos rankings vão ser super previsíveis, outros vão te surpreender. Por que a Turquia estaria à frente de países com armas nucleares? Eu não vou passar por todos os países, mas vou listar as 31 maiores potências geopolíticas do ano de 2040. E vamos começar com os Estados Unidos. Eu realmente acho que os Estados Unidos estão perdendo poder. Eles não são mais uma hegemonia. É um mundo multipolar ou pelo menos um mundo bipolar. Ainda assim, o país mantém algumas das melhores vantagens naturais entre os atores geopolíticos. Duas grandes barreiras oceânicas facilitam sua defesa e há muitos recursos naturais. Com uma demografia relativamente favorável em relação à maioria dos países, os Estados Unidos tendem a manter seu topo no ranking geopolítico. E eu espero que a China ainda seja a número 2 em 2040. Apesar dos grandes problemas econômicos, não acredito que a superpotência mundial da manufatura perca sua posição nos próximos 10 anos. Todos esses trabalhadores qualificados, fábricas e infraestrutura ainda terão grande valor. E já tendo uma população menor do que a da Índia, a China acumulou muito mais riqueza. O produto interno bruto per capita deles é muito mais alto do que o do vizinho do sul. E se eles conseguissem desenvolver um pouco o interior do país, você tem que lembrar que, embora muitos chineses tenham saído da pobreza extrema, muitos ainda vivem em níveis próximos à subsistência. E se você conseguisse proporcionar um pouco de desenvolvimento, um pouco de melhoria para essa população, a China continuaria sendo um adversário incrivelmente formidável para qualquer um que tentasse fazê-los obedecer. O número 3 será a primeira surpresa deste vídeo, chamada de Confederação da Europa Ocidental. O que estou sugerindo aqui é que Alemanha, França, Espanha, Itália e Holanda vão se unir ainda mais do que já estão em uma confederação. Não estou falando dos Estados Unidos da Europa com um governo federal central, mas sim de algo parecido com o Canadá, que é uma confederação, e você não encontraria muitas semelhanças entre Quebec e Alberta. Imagine uma União Europeia Ocidental formada por essas entidades mais ricas, com maior produto interno bruto per capita, se unindo ainda mais para exercer mais poder geopolítico sobre a região ao seu redor. Os líderes desses países estão observando os Estados Unidos se afastarem do Tratado do Atlântico Norte ao mesmo tempo em que a Rússia aumenta sua agressividade. A liderança, a unidade militar, o potencial coletivo de uma maior capacidade estatal entre essas economias substanciais vai criar uma entidade geopolítica realmente poderosa e é necessária porque, se a União Europeia continuar nesse arranjo medíocre, altamente burocrático e de baixo crescimento, isso é basicamente uma sentença de morte para todos os envolvidos. Precisam estimular o crescimento e ter mais poder de negociação. E eu espero que múltiplos blocos comerciais, múltiplas confederações realmente se unam nas próximas 2 décadas a partir da Europa. Mas ainda vai demorar para chegarmos ao próximo, que é a Índia, o país mais populoso do mundo. Eles crescem rapidamente e já são uma das maiores economias mundiais. O maior problema deles é que tem problemas de desenvolvimento ainda piores do que a China. O GEV per capita ainda está muito abaixo de qualquer um dos outros países que vamos mencionar aqui no top 10. E há 2 coisas que os impedem de sofrer influência externa. Um dos motivos é que a maioria dos seus líderes é eleita para resolver problemas internos, fornecer infraestrutura e garantir água potável e saneamento, questões básicas já resolvidas em muitas grandes potências. E, ao mesmo tempo, sua geografia os impede de realmente fazer muita projeção de poder. Os Himalaias lhes dão essa enorme fronteira que tanto os protege quanto os impede de avançar para o norte. Eles têm uma potência nuclear, o Paquistão, imediatamente em sua fronteira oeste. Apesar de terem alguns ativos navais em expansão, ainda estão longe de projetar poder no Oriente Médio. Se eles forem para o outro lado, encontrarão a Marinha da China, que cresce rapidamente e aumenta seu poder no Mar do Sul da China. Então a Índia ela vai ter sua própria região de influência. Ela vai ser uma líder regional.
Essa região simplesmente não vai ser a mais desejada para se exercer influência. Em quinto lugar está a Turquia, que vive situação oposta. Eles realmente têm o maior exército permanente de toda a Europa ou do Oriente Médio, e estão localizados em uma geografia muito interessante. Eles têm rotas terrestres da antiga Rota da Seda e da iniciativa Cinturão e Rota, podem projetar poder na Europa, como membros da OTAN, e abrigam muitos migrantes deslocados por conflitos no Oriente Médio. Eles também têm laços profundos com o Catar e outros países do Oriente Médio, e não têm concorrentes imediatos além da Rússia. Se a Rússia focasse todo o seu poder na Turquia, seria um grande problema para o país. Mas a Rússia não tem condições de fazer isso, pois enfrenta problemas ao norte e fronteiras com Finlândia e Bálticos. Eles enfrentam problemas constantes na Ucrânia e mantêm postura submissa diante da China pela Sibéria. Eles têm certa insegurança na Ásia Central e realmente não têm os recursos, a demografia, os ativos para projetar grande poder na Turquia, e na verdade precisam encontrar uma maneira de ser mais aliados do que adversários. Apesar de considerar a economia da Turquia mal administrada nos últimos 5 anos, isso não pode continuar. Esse é um limite básico. Já há mudanças de políticas no regime de Erdogan. Independentemente de ser Erdogan ou outro líder no futuro, espero que iniciem políticas de crescimento mais prudentes e melhores, tornando-os uma força econômica além de militar. Eu coloco a Rússia em 6º lugar, logo depois da Turquia. E a ideia aqui é que, embora eles tenham armas nucleares e um território enorme, eles têm questões internas muito maiores para lidar. Eles possuem um grande orçamento de defesa, mas boa parte é destinada à segurança interna, lidando com chechenos e outros grupos que tentariam se separar da Rússia ao perceberem fraqueza do governo central. Então, você precisa gastar muito com segurança interna, parecido com a China, muito mais do que alguns dos outros participantes desta lista. E embora muito se fale sobre a parceria econômica deles com a China, eles estão na posição de aceitar preços em vez de definir preços. Quem define preços são empresas como NVIDIA e Taiwan Semiconductor. Todos querem seus chips de inteligência artificial, eles podem definir o preço que quiserem. Eles podem destinar para qualquer cliente que desejarem. Isso é ser um formador de preços quando você tem um produto de alta demanda e controla a oferta. A Rússia não tem a capacidade de vender seus produtos em qualquer lugar que queira, o que significa que eles acabam sendo tomadores de preço pelo valor que a China está disposta a pagar por muitos dos seus recursos naturais. Não espero que isso mude tão cedo, o que é uma vantagem para a China e um ponto negativo para a Rússia. O número 7 é o Japão, e agora entramos nas escolhas de alta variância. Acho que esses 6 primeiros são bem sólidos, a menos que aconteça algum evento cisne negro realmente imprevisível. É aqui que, você sabe, alguns dados começando a ser lançados de maneiras diferentes podem mudar drasticamente o cenário. O Japão é antigo, mas muito avançado tecnologicamente. Eles já lidam com uma sociedade envelhecida e têm estratégias para gerenciar esse declínio. Não é um problema novo que vai simplesmente explodir para eles. Eles já vêm lidando com essa questão há um tempo. Eles realmente têm uma marinha forte e têm a capacidade de projetar muita influência em toda a Ásia. Agora, eles precisam gerenciar o relacionamento com a China, mas se existe alguém que realmente pode ir para a mesa de negociações e não ser simplesmente atropelado, o Japão provavelmente está no topo da lista. Temos outros 2 países asiáticos que também têm alguma capacidade lá, mas a maior variável aqui vai ser: o Japão pode continuar sendo um líder tecnológico enquanto sua força de trabalho diminui? Eles conseguem implementar robótica? Eles conseguem implementar inteligência artificial? Eles conseguem ter tecnologia de defesa que continue garantindo um lugar de destaque? Ou eles vão acabar ficando em uma posição mais fraca, como algumas das pessoas que aparecem mais adiante nesta lista? O Brasil ocupa o 8º lugar, principalmente por sua força como potência agrícola e de recursos naturais para sustentar a economia. Vai continuar existindo demanda da China, possivelmente dos Estados Unidos, possivelmente da Europa, pelos produtos que eles estão vendendo? E voltando à premissa central deste vídeo, você consegue projetar poder sobre outras entidades? O Brasil vai ter dificuldade em projetar poder sobre qualquer um dos países que eu mencionei até agora. Mas todos esses países, na verdade, não estão prestando muita atenção à América do Sul.
Sim, eles têm embaixadas e têm objetivos, mas em termos de prioridades, sabe, Europa, Ásia, Oriente Médio, todos estão muito mais acima na lista, talvez até mesmo a África, do que a América do Sul. O Brasil, por sua vez, olha para todos os seus vizinhos e diz: nós somos o mais poderoso em todos esses relacionamentos. Por isso, eles realizam muito no sul do hemisfério ocidental e mantemos o Brasil na 8ª posição. O 9º é a Coreia do Sul, com história parecida à do Japão. Envelhecem rápido e enfrentam sérios problemas de fertilidade. Eles estão em um bairro potencialmente muito perigoso, com a Coreia do Norte como vizinha e a China logo do outro lado do mar da China do Norte. Há 2 histórias positivas interessantes. Primeiro, a Coreia do Norte não está indo bem. Caso esse estado colapsasse, a China provavelmente ficaria com parte do território. Acredito que a maioria se reunificaria com a Coreia do Sul, aumentando bastante sua população. Isso daria a eles muito mais população para empregar em fábricas, na manufatura, em outros potenciais econômicos. Essas pessoas vêm de um nível muito baixo, por isso elevá-las é um grande desafio. Devemos gastar apenas com necessidades. Enquanto isso, a Samsung e outras tecnologias da Coreia já estão no nível das melhores do mundo. A Coreia é um dos principais exportadores de defesa, superando expectativas no setor. E vimos isso na guerra na Ucrânia, e não esperamos que isso acabe tão cedo. Então, outro jogador que pode ir à mesa de negociações, tanto com os Estados Unidos quanto com a China, e realmente se impor até certo ponto. Logo, não poderemos mais dizer isso sobre as pessoas da lista, pois serão apenas aquelas que aceitam o preço imposto pelas 2 grandes potências. Mas a Coreia do Sul certamente fará sua voz ser ouvida. O Irã tem uma história parecida, ocupando o 10º lugar como uma espécie de potência geopolítica oscilante. A ideia aqui é que você tem uma população muito grande. Eles não são tão velhos, são bem educados. E embora o Irã esteja atualmente sob um enorme regime de sanções, não espero que isso continue para sempre. Com o envelhecimento e saída da velha guarda da liderança, o Irã pode passar por uma modernização. Mudanças estão ocorrendo nos relacionamentos que têm enfrentado dificuldades recentemente. Nos últimos anos, isso pode provocar uma mudança estratégica e alterar alguns objetivos. Eu observo a Arábia Saudita e como eles se modernizaram, afastando-se do arabismo como princípio central da sociedade. Você poderia ver uma moderação semelhante vindo do Irã. E se esse fosse o caso, haveria muitas pessoas querendo fazer negócios com eles. Eles têm enormes reservas de petróleo. Eles realmente têm muito capital humano que poderia ser direcionado para objetivos muito mais positivos do que os que estão sendo usados atualmente. Se nada disso ocorrer, eles continuam controlando o Estreito de Hormuz e mantendo relação próxima com o Catar. Eles realmente têm a capacidade de projetar poder no Paquistão, em outras partes do Oriente Médio, e valem a pena ser observados. Agora, o número 11 vai ser a Indonésia. E esse é um país que pode subir significativamente se alguns dos outros jogadores à frente deles na lista saírem. A Indonésia possui uma população enorme e jovem. E nós já falamos antes sobre a sua capacidade de ir para a mesa de negociações com as grandes potências e realmente conseguir o que você quer. A Indonésia foi à China e afirmou: não seremos só mineradores de níquel. Eles possuem as maiores reservas de níquel, podendo processá-lo e produzir baterias. Queremos fazer esse processamento aqui. Vamos impor tarifas à China para desenvolver nossas instalações de processamento, e fizeram isso com sucesso. E querem repetir isso em outros setores da economia. Então, eles estão crescendo rapidamente do ponto de vista do produto interno bruto e do produto interno bruto per capita. Eles têm a demografia e estão longe o suficiente para não serem invadidos em breve por alguma outra potência regional. Eles têm segurança real, mesmo com um exército ainda pouco avançado. Eu esperaria que eles seguissem como negociadores fortes enquanto esses 2 grandes polos existirem. Algumas pessoas vão ser forçadas a escolher um lado. A Indonésia é uma das poucas que pode atuar nos 2 lados a seu favor. A Arábia Saudita é a 12ª. Aqui é apenas uma questão de riqueza. Tem muitas reservas de petróleo e enormes fundos soberanos. Eles estão crescendo do ponto de vista da dívida, mas não há dúvida de que a capacidade de transformar essa riqueza em poder é algo que Mohammed bin Salman e os sauditas entendem profundamente.
Eles fazem grandes conexões e investem em inteligência artificial. Embora nem sempre consigam o melhor nas negociações com as potências mais altas, ao menos conseguem se manter firmes. E eu realmente dou muito crédito a eles pela modernização e moderação da política deles nas últimas 2 décadas. Singapura ocupa a 13ª posição, sendo um grande centro financeiro com localização estratégica no Estreito de Malaca. E assim como a Indonésia pode jogar dos 2 lados, talvez não com o mesmo nível de projeção de poder, mas eles são esse ponto central de gravidade para capital, comércio, para negociações serem feitas na região de uma forma que nenhuma outra potência realmente está preparada para ocupar. A maioria dos outros personagens precisa escolher um lado, enquanto ser independente como uma cidade-estado, algo que Singapura parece seguir fazendo, garante a eles grande influência. Então, o número 14 vai ser a Ucrânia. Agora você vai ouvir isso. Você vai pensar, eles realmente dependem do dinheiro de outros países para poder se defender. E ponto entendido. Mas o argumento que eu faria aqui é que eles estão basicamente se tornando um estado de guarnição, ou seja, um país que é especificamente sustentado, recebe equipamentos militares, é fortalecido para conter uma potência geopolítica que outras entidades querem combater. Então, vamos falar sobre Taiwan em algumas escolhas aqui, mas é basicamente isso que acontece quando tecnologia militar é enviada ou vendida para Taiwan. Pode-se argumentar que o mesmo ocorreu historicamente com Israel, que recebeu tecnologia militar para conter o Irã em nome dos Estados Unidos. Então a Ucrânia agora está recebendo isso atualmente dos Estados Unidos e da Europa. E mesmo que os Estados Unidos saiam desse papel, eles desenvolveram uma enorme capacidade militar por necessidade, com as costas contra a parede. Eles continuarão recebendo uma enorme quantidade de equipamentos militares enquanto existirem, porque enquanto existirem, a Rússia não estará batendo a porta de um país da OTAN. Por isso, eu esperaria que eles fossem extremamente capazes militarmente pelas próximas 2 décadas. E isso os coloca em uma posição de grande influência, grande poder de negociação, tanto com a Rússia quanto com as outras potências da Europa. Agora vou agrupar os próximos 2, 15 e 16, Canadá e México. Canadá e México têm um problema específico, serem vizinhos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são tão poderosos que dominam totalmente o ambiente. É muito difícil para o Canadá projetar poder sobre os Estados Unidos. Na maioria das situações, mas não em todas, eles são quem aceita o preço, não quem define o preço. Como ficou evidente no acordo Estados Unidos-México-Canadá, que Trump negociou em seu primeiro mandato e está sendo renegociado também durante Trump. E tudo isso é instigado a partir do assento de poder do presidente dos Estados Unidos. México e Canadá só têm que aceitar, ok. Eles tentam negociar, mas aceitam um preço, pois o acordo está sendo renegociado. E eu não esperaria que isso mudasse tão cedo. Mas se você acredita na narrativa da mudança climática, o Canadá tem todo o espaço para continuar crescendo em população. Eles têm enormes recursos naturais e poderiam facilmente aumentar sua população e se tornar um grande exportador líquido de energia para lugares além dos Estados Unidos. E isso, por si só, dá ao Canadá poder de negociação com talvez alguns países asiáticos como o Japão, que precisariam do seu gás natural, e potencialmente algumas potências europeias. Ao mesmo tempo, o México pode projetar poder na América Central e talvez nas regiões do norte da América do Sul, à medida que se torna um parceiro de manufatura cada vez mais importante para os Estados Unidos. O friendshoring e o nearshoring beneficiam muito a economia do México, oferecendo grande potencial de crescimento. E eles vão usar essa riqueza para influenciar as outras partes ao seu redor, desde que isso não entre em conflito direto com os Estados Unidos. Depois disso, na África do Sul vai ter muita influência na África subsaariana. Há muitos recursos naturais saindo de lá e nenhuma outra potência local que cause impacto. O problema é que essa não é a região mais valiosa do mundo para influenciar. Há muita influência lá, mas eles precisam manter bons termos com China e Estados Unidos da América
sem muito poder de negociação nos grandes relacionamentos de poder. Estamos chegando ao fim das pessoas que realmente conseguem se impor diante dos Estados Unidos da América e da China. Eu diria que o Catar é um dos últimos. Enormes reservas de gás natural, realmente importantes tanto para a Europa quanto para a Ásia nesse sentido. Uma quantidade enorme de riqueza para exercer influência de soft power, tanto regionalmente quanto globalmente. Acho que o maior risco para eles é várias partes começarem a perceber a influência do Catar em muitos setores, e isso levar à expulsão ou à piora da reputação da marca, o que seria uma grande desvantagem e os deixaria em posição inferior na lista. Mas a execução básica aqui mantém eles entre os 20 países mais influentes. Reino Unido, eles têm poder nuclear, têm marinha, têm uma tonelada de soft power em suas antigas colônias através da língua. A grande questão é que é um ponto fora da curva histórica um país tão pequeno e pouco populoso ter se tornado tão rico. Então, é mais uma história de declínio controlado do que de crescimento? Eu diria que o mesmo vale para os nossos próximos dois países, Austrália e Israel. Austrália, pois acredito que o boom das commodities já atingiu o pico e isso trará um declínio contínuo. A Austrália é um dos primeiros casos em que vemos que ela é tomadora de preço entre Estados Unidos da América e China. Acho que, ao contrário de outros, eles não conseguem tirar vantagem em negociações com essas duas partes. Eles meio que têm que ser tomadores de preço. E a situação da Austrália é que eles são completamente dependentes dos Estados Unidos para a defesa e segurança e completamente dependentes da China para a economia. Então, embora eles possam tentar jogar um contra o outro, é mais provável que a China diga, olha, não tenha tantas bases militares dos Estados Unidos da América, e eles dizem, bem, a gente não pode. É tipo, ok, então vamos comprar muito menos de vocês ou impedir nossos estudantes estrangeiros de irem para a Austrália para a universidade. Enquanto isso, se eles começarem a aprofundar de verdade os laços econômicos com a China, então os Estados Unidos da América vão dizer, talvez a gente não construa aquela segunda base militar no norte da Austrália. Vocês vão ter que se virar mais sozinhos. É uma camisa de força difícil de estar. Mesmo assim, eles têm mais vantagens que outras potências que citaremos agora. Israel, da mesma forma, está perdendo muita influência nos Estados Unidos. É difícil até identificar, sabe, se a esquerda ou a direita nos Estados Unidos é um aliado melhor para Israel neste momento. E ainda assim eles têm armas nucleares, então eles vão ser ouvidos. Eles vão continuar tendo projeção de poder regional, mas acho que estão perdendo influência global de uma forma que não vimos recentemente. Colocando a Argentina em 22, e essa é uma das mais difíceis, porque realmente sou muito otimista, fiz um vídeo inteiro sobre isso, falando da Argentina em geral, destacando seus recursos naturais, capacidade agrícola e poucas preocupações com segurança. A principal questão é, para onde projetam poder? Chile, Uruguai? Esses não são atores de grande relevância, algo parecido com a situação da África do Sul. E eles vão ter que lidar com o poder brasileiro no continente sul-americano. Mas, na verdade, quase do ponto de vista de estarem isolados de influência, é realmente por isso que acabei colocando a Argentina na posição 22, Paquistão realmente tão alto na posição 23 simplesmente por causa de uma população enorme e de um arsenal nuclear. Mas além disso, eles estão espremidos entre a influência iraniana, indiana e chinesa. Eles têm uma certa dependência da China simplesmente pelo fato de estarem tão endividados. É como aquele ditado, se você deve $1 milhão ao banco, você está com problemas. Se você deve 100 milhões ao banco, o problema é do banco. Tem um pouco disso acontecendo com a iniciativa Cinturão e Rota no Paquistão, mas eles estão vendo grandes fluxos de emigração saindo do país. Isso é fuga de cérebros e perda de recursos, e fora isso não há muito a favor do Paquistão. Taiwan, eu sinto algo parecido, é meio que um estado de guarnição, já que os Estados Unidos da América os armam para serem um porco-espinho que a China teria dificuldades ou se machucaria ao invadir. No entanto, na China, vemos a Huawei e outros grandes avanços no setor de semicondutores, o que reduz a influência de Taiwan como fonte de chips semicondutores de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, temos fábricas de semicondutores sendo construídas nos Estados Unidos.
Temos fábricas sendo construídas em outros lugares também. Então parece que estamos próximos ou já atingimos o auge da influência deles nesse aspecto. E a preocupação é que, até 2040, se o mundo tiver diversificado suas fontes de semicondutores, chips condutores até certo ponto, né, então seu apoio tanto diplomático quanto militar estará diminuindo, o que pode colocar sua força em risco. Então eu ainda mantive Taiwan na lista aqui, mas acho que existe um risco residual ou uma versão negativa disso que, infelizmente, os tira completamente da lista. Os Emirados Árabes Unidos têm uma história semelhante à da Arábia Saudita e de Singapura. Grande capacidade de implementar tecnologias como inteligência artificial para ter uma capacidade estatal de altíssimo nível nesse sentido. Eles têm grande riqueza soberana dos recursos energéticos, embora não na mesma escala ou importância geográfica de outras entidades, mas ainda serão muito influentes. Número 26, algo parecido com aquela União Europeia que mencionamos, uma União Nórdica, Suécia, Finlândia, Noruega. A Suécia supera expectativas em tecnologia. A Noruega possui enormes reservas de petróleo e minas de potássio recém-descobertas. Se você acredita na ideia de que o Ártico é o futuro do comércio internacional, isso é realmente relevante lá. E da mesma forma, algum tipo de união ali, talvez com a Islândia também, daria a eles muito mais poder de negociação do que teriam separadamente. Eles meio que ficaram cada vez mais próximos. Poderíamos ver algo semelhante, talvez não exatamente uma confederação, mas alguma outra forma de união entre essas entidades que lhes daria poder de negociação contra essas potências europeias, contra a Rússia e em conversas com os Estados Unidos. A Polônia, em 27º lugar, é uma daquelas entidades que realmente eu acho não pode cair mais do que isso, a menos que tivesse que lidar com algum tipo de risco extremo de invasão da Rússia que não conseguisse defender com sucesso. É difícil entender isso, considerando os gastos com defesa, a população e a integração à OTAN. Dito isso, eles estão se tornando uma das potências da Europa Central e têm um crescimento econômico impressionante que não vejo desacelerar tão cedo. Nigéria, em 28º grande economia africana. Não sou muito otimista sobre a África, mas é uma população grande e influente na África Ocidental. Não tenho muita certeza do que isso realmente traz de vantagem no topo. É um pouco mais de gerenciamento do caos do que gostariam, mas ainda influenciam a região. Cazaquistão, uma história parecida para a Ásia Central. Se, você sabe, o comércio marítimo entrasse em colapso e houvesse um desafio terrível com pirataria e disputas interestatais sobre rotas de navegação, e o comércio terrestre se tornasse mais importante. O Cazaquistão tem um papel muito importante por causa da sua localização na histórica Rota da Seda, nas rotas de viagem da Belt and Road. Ao mesmo tempo, exportam energia como petróleo, gás e urânio para energia nuclear. Eles realmente têm pontos de influência lá, então há um potencial de crescimento a partir da 29ª posição definitivamente relevante. E por fim, temos o Vietnã. O Vietnã está se tornando um dos destinos para quem quer sair da China. Eles estão fazendo grandes investimentos lá. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América, enxerga o Vietnã como um local associado a uma guerra muito traumática para seus militares. Histórias parecidas para militares chineses. O Vietnã tem sido um grande desafio. Aquela enorme fronteira terrestre que eles têm é como um ponto vulnerável que pode causar rupturas com a China. Então eles têm um pouco de poder de negociação e alguns pontos de pressão geopolítica para explorar. Talvez isso justificasse o argumento de que eles deveriam estar mais altos na lista do que algumas dessas entidades, por causa da capacidade de influenciar os grandes polos de poder do mundo, mas eles não têm muita diferenciação em relação aos seus vizinhos imediatos. Tipo, eu não vejo o Vietnã se impondo sobre a Tailândia, sobre Mianmar, sobre a Indonésia, sobre as Filipinas. Então, embora eles tenham essa vantagem de negociação com a China, uma grande potência, eles estão mais ou menos em pé de igualdade com algumas das outras potências da sua região imediata. Quero incluí-los na posição 30 e a Etiópia na 31. A Etiópia controla a nascente do rio Nilo, influenciando o Egito, que também influencia o Canal de Suez. Infelizmente, a Etiópia enfrenta guerras civis recorrentes há décadas. E se você me convencesse da ideia de que eles poderiam resolver essa instabilidade interna,
eles seriam capazes de exercer algum poder no chifre da África, onde eu diria que não há uma grande entidade única exercendo influência ou poder. Então esse é o 31º país da lista. Aqui estaria a lista de todos esses países novamente em ordem na tela. Pode me zoar nos comentários. Sei que você deve discordar de algo ou de países que não citamos. Obrigado por assistir até o fim.